Dia, muito boa tarde, muito boa noite aos nossos queridos telespectadores deste canal aí. Juca Marcial aí, seu jornalista preferido, que eu dou opiniões aí sobre o mundo como um todo. E hoje, eu vim aqui falar sobre as possíveis candidaturas de 2026 para presidente. A gente tá aí no finalzinho do ano, estou gravando no dia 27 de dezembro. E aí a gente tem alguns nomes assim que já são pré-candidatos como um todo, que já se dizem pré-candidatos à presidência do Brasil como um todo. O que a gente pode falar aqui, tá, pra começar assim um pouco, é primeiramente dar o like, se inscreve, compartilha, toda aquela coisa de sempre. Comenta, pode me xingar, dá engajamento, pode discordar, enfim, tá aí, tamo aí, cara, tamo aí pra conversar. E aí, o que você tá falando como um todo é em relação aos possíveis candidatos, pré-candidatos à presidência. Nós temos aí Caiado, Ronaldo Caiado, né, Renan Santos, Aldo Rebelo, Ratinho Júnior ou Eduardo Leite, Zema, o Lula, Roberto Requião e talvez não, Roberto Requião é um nome assim que está no ar, e o Flávio Bolsonaro também. Acho que a gente pode começar um pouco pelo Caiado, né? Caiado, governador de Goiás. Eu já achei que ele seria o escolhido, né, para chegar a um segundo turno em 2026. Hoje eu já não acho mais. Hoje, vendo pelas pesquisas eleitorais, ele é um nome bem pouco expressivo, assim, nesse sentido. Assim, eu até acho absurdo, assim, que eu acho que tem alguns trabalhistas que acham justificável algum voto nele. A gente se esquece o seguinte, o Caiado é filhote da ditadura, é aquela família que engordou bastante, né, na ditadura, e agora, né, vem aí pagar de democrata, enfim. Além de que apoiou sim o Bolsonaro no segundo turno de 2022, não foi nenhuma posição de neutralidade, apesar de ter rompido com o Bolsonaro pela questão da pandemia. Ainda assim, fica evidente para mim o caráter de que ele não é de fato um democrata convicto, tá? Entende? No mínimo a neutralidade em 2022 para mim era o mínimo, tá? Enfim, o que eu estava falando aqui sobre a questão do Caiado, minha opinião sobre cada um desses nomes de pré-candidaturas possíveis para 2026. Eu fiz um vídeo sobre... O primeiro vídeo do canal é sobre o futuro da esquerda e da direita aqui no canal em 2026. Eu realmente não acredito que seja o Tarcísio. Ele pode se candidatar, nunca achei, aliás, porque ele tem o governo de São Paulo basicamente já garantido para se reeleger. O Kassab muito dificilmente vai deixar abandonar esse posto do estado de São Paulo. Em relação a isso, voltando ao caso do Caiado, que também é um desses nomes do bolsonarismo, assim como o próprio Zema, o Ronaldo Caiado, ele é um cara que, assim, muito conhecido pelas políticas de segurança pública, como El Salvador, Goiás, e nesse caso eu vou ter que dar um elogio a alguém de direita, que apesar de eu discordar em 90% das coisas, 99% das coisas que ele fala, do que ele diz e faz, eu discordo, mas nesse sentido eu vou ter que concordar que o melhor estado no quesito de segurança é o Rio Grande do Sul. E assim, Goiás não é esse ápice todo de segurança, tá? Pelo que eu andei conversando com pessoas de lá, pelo que eu andei pesquisando também, deu uma melhorada. Mas assim, o que a gente tem que entender também é o vídeo que eu falei sobre segurança pública também é isso. Nós temos uma direita que quer usar como pretexto de que todo mundo é bandido para fazer chacina, e nós temos uma esquerda que quer abraçar bandido, né? O problema da segurança pública ele é mais complexo do que isso. Aliás, o tema da segurança pública vai ser um tema muito forte no Brasil como um todo, até porque na América Latina sempre teve esse problema com o narcotráfico como um todo. E aí, sobre essa questão de segurança pública, só para dar um pouquinho, uma pincelada breve sobre a minha opinião dessa questão, é que não vai ser simplesmente com combate à força. É isso também, mas não somente isso, e esse combate à força não deve ser desculpa para crueldade, para o crime, tá bom? Então essa é basicamente a minha opinião, mas obviamente existem outras frentes também que devem ser trabalhadas e que nunca são desenvolvidas pela direita. Neste sentido, o Ronaldo Caiado, eu acredito que não vai ficar aí, né, nos grandes postos, assim, do segundo turno. Eu realmente acredito que o segundo turno, eu ainda acho que vai ser entre o Ratinho Júnior e o Lula, tá? Eu acho que o Ratinho Júnior é um nome muito popular, e aí eu já posso entrar no nome dele mesmo, porque existe essa disputa interna dentro do PSD, do Ratinho Júnior com o Eduardo Leite, tá bom? Assim, a vaga pro Senado do Eduardo Leite, por exemplo, é basicamente garantida aqui no Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcho, então conheço a realidade, eu vejo as pessoas, ele é um nome muito popular, tá?
também posso abordar um pouco depois aqui sobre as eleições aqui do Rio Grande do Sul, sobre os nomes falados, enfim, e dessa questão toda sobre o Ratinho Júnior. Dificilmente eu acredite que o Kassab vai deixar um nome que não é tão popular quanto o do Ratinho se candidatar pelo PSD, tá? Enfim, o nome, assim, o Eduardo Leite não é um nome popular, o Ratinho Júnior é, sabe? Pra mim é um pouco evidente qual o nome que vai tomar lado. E o Ratinho Júnior tem a cara da elite. A cara ele é filho do Ratinho Júnior, do Ratinho da SBT, sabe? Então, assim, ele é o governador mais bem visto também do Paraná, né? De todo o Brasil. Foi reeleito, se eu não me engano, pode se candidatar à presidência. Então, pra mim, assim, ele não é... Ele é daqueles, assim, bolsonaristas moderados, né? Enfim, que a elite gosta, aquela coisa toda. Não acho que ele seja propriamente fascista, eu acho que ele é um fisiológico, diferente do Caiado, por exemplo. Eu acho que é alguém que flerta bastante com essa extrema-direita. Eu acho que o Ratinho Júnior é só alguém fisiológico, que tá lá pra tentar conseguir é o centrão, né? Pelo poder, assim. E aí, em relação a isso, que nem eu falei, nós temos o Eduardo Leite, nesse sentido, eu acho que vai se candidatar ao Senado, vai vencer muito provavelmente, e aí o Eduardo Leite também, de novo, só para frisar, acho que no quesito de segurança pública ele faz uma política muito melhor que a do Caiado, muito melhor, aliás, que toda a direita, inclusive, tá? Apesar de ele ter deixado muito, muito, muito a desejar na questão das enchentes, esse programa neoliberal e que desmantela questões ambientais com zero preocupação ambiental. Enfim, falei de Caiado, Eduardo Leite, Ratinho Júnior, próximo nome que está cotado, está aí no meio aí, que está todo mundo falando, Renan Santos, o nome do candidato do MBL, do partido Missão aí, né, do partido aí que conseguiu se organizar para criar aí um movimento, conseguiu se organizar para criar um partido que nem mesmo o Bolsonaro conseguiu fazer isso, nem o Bolsonaro conseguiu fazer algo assim. Em relação ao MBL, eu ainda quero fazer um vídeo próprio sobre, quero escrever um texto próprio sobre toda a história do MBL, tá? Ele tá sendo feito, só que é bem longo o texto, tá? Em relação ao Renan Santos, o Renan Santos, assim, o MBL, como eu tenho o livro amarelo, eu não li o livro amarelo, eu não li o livro amarelo, é muito caro o livro, é R$300, é muito caro. Assim, as minhas principais discordâncias em relação ao MBL, primeira questão é em relação à questão da segurança pública. Eles querem impor um modelo como o chamado buquelismo, né, uma coisa do El Salvador. El Salvador é uma ditadura, ponto final. Assim, trouxe mais segurança para as pessoas de El Salvador? Sim, com certeza. Mas também, assim, quem não está abdicando da tua liberdade pela segurança. Assim, um partido que se diz de direita, liberal, né, e age desse jeito me soa no mínimo hipócrita. Em relação a isso, ainda assim o Renan Santos tem outras questões que eu discordo, tá? Especificamente e principalmente sobre a questão das relações exteriores, tá? Porque ele é alguém que apoia várias figuras de extrema direita, ele só não apoia o Bolsonaro em si, tá? Então apoiou o Trump, apoiou o Javier Milei, apoia Israel, entende? Então assim, essa visão de que o MBL é um movimento liberal humanista, para mim é muito ingênuo, assim, é um movimento conservador. Não acho que eles são fascistas, eu acho que eles são populistas, porque a estética é uma estética de extrema direita, mas não a ação especificamente da extrema direita. Eles são o status quo, eles são o Centrão. O MBL é o Centrão, o MBL é as mesmas elites de sempre. O MBL quer transformar o Brasil numa velha república, né, no café com leite, né, em que os mineiros, os paulistas tomem o Brasil. É isso que o MBL quer, é muito evidente para mim isso. Eles se dizem agora nacionalistas, não são. Tem trabalhadores que tá botando fé neles na falta de opção, começa a aderir para uma direita. Direita não tá pensando na gente, direita não tá pensando no trabalhador, direita não tá pensando em defender a soberania do país. Então tem que pensar um pouco nisso antes de sair botando voto, tá, em gente que realmente não quer defender de fato a soberania do país e o trabalhador. O MBL não quer isso, tá? O MBL quer, apesar de qualificar o debate com o livro amarelo, que eu acho que é um ponto positivo deles, eu ainda assim não acredito que eles vão ser nacionalistas do jeito que estão falando. Não acredito. Para mim vão ser os mais neoliberal possível. Um governo Temer 2. Isso é engraçado, porque uma hora eles estão falando bem
falando mal da Haddad, depois elogiam o Javier Milei, que faz o mesmo programa de corte de gasto igual, depois estão elogiando o Temer, que também faz a mesma coisa. Então é um pouco assim, uma coisa meio contrária. Depois estou elogiando o Enéas, que é o desenvolvimentista de viés direito, mas ok, sabe? Então, enfim, essas contradições todas são todas parte desse populismo que o MBL faz parte, que eu pessoalmente não concordo nem um pouco, tá? E não estaria disposto, não acho de novo o MBL fascista, eu acho que eles são conservador, mais próximo até de um conservadorismo um pouco mais sério no Brasil. Enfim, os próximos nomes que nós podemos citar aqui é o Ratinho Júnior, não, desculpa, o Aldo Rebelo, tá? Falando em nacionalismo, falando nessas questões aí de soberania do país como um todo, o Aldo Rebelo, ele é um cara que foi aí ministro da Ciência e Tecnologia, dos Esportes, da Defesa. Ele tem um viés nacionalista um pouco imperialista em relação aos países da América Latina, então, pelo que eu pesquisei, ele acha que algumas regiões do norte do Brasil, que são de outros países, deveriam ser nossos, que eu acho certo absurdo, tá? Eu acho muito absurdo. Eu não sei se é verdade nessa parte, mas eu ouvi dizer que ele acha que algumas partes do Uruguai e da Argentina são do Brasil. Eu acho que isso é uma briga que não tem, uma briga inútil, uma briga de perda de tempo. É um cara muito ligado ao movimento Nova Resistência, um movimento aí financiado aí pelo imperialismo russo, tá? É do nacionalismo econômico que, apesar de defender a soberania do país, entre aspas, é para entregar para determinadas elites, é o desenvolvimento para o desenvolvido, né? Não é para os trabalhadores. Então é a política industrial sem a justiça social. Nesse sentido, o Aldo Rebelo, para mim, ele deixa muito a desejar. O Aldo Rebelo foi alguém que era contra o casamento gay, pelo que eu andei pesquisando também. Apesar de eu concordar sobre a questão da crítica dele nas pautas identitárias, eu acho que ele acaba aderindo a um discurso um pouco assim, um certo flerte com a extrema direita. Eu estaria, não vou dizer, ele não acho que ele é fascista, não acho que ele é fascista, tá? Não acho, tá? Não acho que ele é fascista mesmo. Acho que ele é um cara de viés conservador nacionalista ali, que pô, foi o primeiro comunista, entre aspas, né? Presidente da Câmara, o primeiro comunista que a direita gosta, que vai estar lá dando abraço no Bolsonaro e que acha que o Bolsonaro é inocente, que não tentou um golpe de Estado, né, que deveria ter a anistia, que a anistia do 8 de janeiro é a mesma anistia da questão dos exilados, da ditadura militar, que é uma mentira, não é? Eu concordo na crítica dele ao STF, mas discordo no tom dele em relação à defesa, usar isso como um pretexto para defender o Bolsonaro. Ele é o primeiro candidato que fala que Lula e Bolsonaro são inocentes, né? Eu acho que é o primeiro candidato que eu vejo que fala isso, assim, ao meu ver. E ele não tá muito errado no ponto de que o STF interfere muito na política, tá? Ele não tá errado. A questão é achar que isso é um pretexto para dizer que ambos são inocentes. Não são. São dois criminosos. Um é um fascista, como Bolsonaro é, de golpe de Estado. O outro é um criminoso que roubou pra caralho, né? Especialmente, na minha opinião, no mensalão. Nos casos do Sérgio Moro, eu ainda dou o benefício da dúvida pelo Sérgio Moro ser tão criminoso quanto. Enfim, não votaria em nenhum desses que eu estou falando até o momento, tá? Só pra deixar claro. Enfim, em relação aí ao próximo, já tem o Zema, que tem feito uma gestão horrível. Aumentou o salário dele 300%, uma gestão aí horrível. É um cara sem carisma, é um cara que muito provavelmente, ao meu ver, vai ser vice do Flávio Bolsonaro. Não, assim, tem até especulação desse nome. Vai ser vice de alguém e não popular para ser presidente. Não acho que é um nome popular. É um cara burro, assim. Eu nunca vou esquecer uma vez, cara. Ele tinha, sei lá, ele tinha sido eleito governador e ele postou uma foto com o livro dos 6 lições do Mises. Eu li esse livro com 16 anos, nunca me achei no direito de ser governador do estado de Minas Gerais. As pessoas, nossa, alguém que leu Escola Austríaca, tem coisas interessantes, mas não é tudo isso também. A Escola do Liberalismo Clássico é muito mais interessante, muito mais relevante. David Ricardo, Adam Smith, John Stuart Mill, enfim. Em relação a isso, o Zema pra mim é só... Todos em algum nível aqui, em exceção do Aldo Rebelo, e eu já posso explicar por quê, porque ele serve a outras elites, mas todos aqui servem às elites. Em diferentes aspectos, mas todos servem. O Aldo Rebelo, eu acho que ele serve a um outro tipo de imperialismo, entende? A questão é que a gente está aqui num país em que a gente escolhe os nossos candidatos e a gente tem que escolher quais deles, de qual país nós queremos ser colônias. Nós queremos ser da China, queremos ser da Rússia, queremos ser dos Estados Unidos, né? E a verdade é que o Brasil é um país soberano. E nesse sentido, que é o próximo candidato que eu vou falar, o Lula, apesar de
ele nos fazer uma coluna de todos, ao invés de uma só, ele nos fala uma coluna de todos, ele nesse sentido é o que melhor administra a questão das relações exteriores, tá? E aí eu posso falar agora sobre o Lula, tá bom? Sobre a questão do Lula, eu não votaria no Lula, só votaria nele. Só votaria no Lula se fosse contra... muito talvez eu votaria no Lula contra o Flávio Bolsonaro. Muito talvez, eu não gostaria de votar no segundo turno, tá? O Lula, pra mim, ele é alguém que entregou, por exemplo, 97% do nióbio pra China, entregou as terras raras pro Trump. Nós não vencemos o acordo do Trump, tá? Nós saímos perdendo muito nossa soberania também, entregando nossas terras raras pro Trump aí. Também, apesar disso, ele deu uma boa manejada em relação ao tarifaço do Trump também, ele soube se impor, tá? Assim, essa inocência em achar que as coisas estão bem resolvidas, que não se irá ter outro golpe de Estado, pra mim é uma ingenuidade do caralho. O Trump, ele é fascista, pra mim ele é o Hitler 2, ele é pior que o Putin e Xi Jinping. Então, nesse sentido, eu ainda acho que vai sim ter algum problema futuro se talvez o Lula for reeleito, sabe? Até porque tem essa guerra toda da Venezuela do Trump. Não gostaria de votar nele, para mim o Lula é um candidato entreguista, assim, é um candidato que... populista também no sentido político, porque agora se diz contra a escala 6x1, eu fui no processo da escala contra a escala 6x1, não vi uma bandeira do PT, o Alckmin se diz contra, ele não. Então, assim, a questão fiscal também, agora da Vale Gás, tudo bem, o Vale Gás é importante, mas não resolve o problema, sabe? É um certo populismo, assim, o pé de meia também é um problema ridículo. Então, assim, os programas sociais, apesar de nós termos saído do mapa da fome também, o que é algo bom, querendo ou não, ainda assim acho que o governo deixa muito a desejar. Eu realmente não gostaria de votar de novo no Lula. Em relação a isso também, o próximo que eu quero falar, que é o Flávio Bolsonaro, que nem eu falei, o Flávio Bolsonaro que foi o dito candidato escolhido da família Bolsonaro, da extrema direita, né? Esse sim fascista, né? Tá bom, ele disse que tomou vacina, então é mais moderado, agora quer pagar de moderado para conquistar o eleitor. O MBL, por outra via, por sua vez, quer pagar de extremista, né? Eu acho que isso é interessante porque o discurso ele muda de acordo com as questões eleitorais e aí a gente tem que olhar um pouco para a prática, né? Então, por isso que eu digo que o MBL não é fascista. O MBL é conservador, o MBL é populista, assim como o Lula, o Bolsonaro, mas não é propriamente fascista, como a própria família Bolsonaro, que agora quer pagar de moderado para conquistar o eleitor, né? Então, assim, em relação a isso, o Flávio Bolsonaro não tem projeto, duvido muito que vá ter alguma coisa a mais, não tem muito comentário, jamais apoiaria um cara desse, é um candidato aí, eu não posso nem dizer que é das elites, porque nem as elites estão aguentando um cara tão idiota como o Bolsonaro, tá? Mas é um cara que defende não só ele, além de ele ser totalmente contra o Brasil, ele ser totalmente contra o nacionalismo no Brasil, né? O nacionalismo econômico sincero, além de ser fascista, ele ainda quer entregar o Brasil para os Estados Unidos. Então, enfim, nesse sentido que eu acho ridículo. E aí temos por último um nome que é especulado dentro do Partido Democrático Trabalhista, que é o partido que eu mais simpatizo, apesar de eu não ser filiado, que é o Roberto Requião, né? É o Roberto Requião, de todos é o nome que eu estaria mais próximo de votar. Não acho que vai ganhar também. De todos os nomes aqui eu já falei, eu acho que é o Lula e o Ratinho Júnior que vai vencer. Tô analisando aqui cada caso a caso sobre questões de projeto. Flávio Bolsonaro não tem projeto, entende? É um candidato que, sabe, o projeto dele vai dar perdão presidencial pro pai, assim como vários dos outros candidatos a presidência também, como que são próximos do Bolsonaro, como o Ratinho Júnior, o Zema também, o Caiado também, ele falou que daria perdão presidencial ao Bolsonaro. Renan Santos, por sua vez, não, né? Até porque foi espionado pela BIM, um dos principais membros dele, que é o Kim Kataguiri. Então, neste sentido todo que eu estou falando, isso tudo é o que mais me preocupa, tá? Então, enfim, o Roberto Requião, sobre o que eu acho do Roberto Requião, acho que é um bom nome, eu gosto dele, estaria disposto a votar nele, estaria disposto a apoiar ele, e acho que de hoje, assim, é um nome bom do trabalhismo, sabe, assim como a Juliana Brizola, mas também, ainda assim, eu não vejo, na Juliana Brizola eu não vejo certa força de vontade, como do avô, assim, certa força guerreira, assim, pra
lutar pelas reformas de base. Eu acho que ela é candidata a governadora do Rio Grande do Sul, pré-candidata, tem o meu voto, mas ainda assim não acho que se for eleita ela vai implementar uma reforma agrária extensa, uma política industrial extensa. Acho que ela vai ser, sei lá, um pouco mais à esquerda que o PT, mas não tanto. Enfim, o vídeo de hoje foi um pouco mais longo. Espero que tu tenha gostado, espero que tu tenha curtido deste vídeo, espero que comente, compartilhe. Desculpa aí se foi prolixo, tá bom? Eu estou tentando ser um pouco mais focado em relação ao tema do canal, porque eu sou um cara muito prolixo, tá bom? Enfim, muito obrigado por ter assistido até aqui, muito obrigado por ter me acompanhado. Até mais e tchau!